Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, bom dia para você, graça e paz, oportunidade de estarmos juntos com Porção Diária da Palavra. Estamos iniciando mais uma semana e também eu gostaria de iniciar aqui, ao longo desta semana, uma série a partir das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E gostaria de utilizar como tema dessa nossa semana, e se fosse você? Quero então começar hoje no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 2 e 3, diz assim: Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Aqui está a primeira viagem missionária em que a igreja de Antioquia, após ali orar, jejuar, clamar ao Senhor, então o Espírito Santo, orientando aquela igreja, disse que deveria separar Barnabé e Saulo para uma obra específica, era uma obra de missões, uma obra em que eles deveriam se dedicar exclusivamente na proclamação do Evangelho. E assim, aquela igreja em submissão à ação do Espírito Santo, então assim o fez. A partir, na verdade, deste capítulo, o que nós vamos encontrar são atos da vida de Paulo, né, o apóstolo, até o final do livro de Atos. O evangelista Lucas, ele vai registrar, né, na verdade, as ações, né, missionárias e registrar de forma muito específica os atos na vida de Paulo. Aqui, então, nós temos a primeira viagem. Talvez nós estejamos aí falando de um período aproximadamente no ano 45, 48 ali, após Cristo, né? Então, um período que se desenvolve as 3 viagens missionárias e concluindo com o aprisionamento de Roma, aproximadamente aí do ano 67, 68, então uma marca aí aproximadamente de 23 anos, né, aproximadamente, de envolvimento com missões e com a obra missionária. Diante desse texto, quando o Espírito Santo anuncia à igreja para que fossem separados Barnabé e Saulo para uma obra específica, e a palavra diz para nós que eles, em submissão, aceitaram o chamado, aceitaram a convocação, aceitaram a nomeação. Então, aqui a palavra de Deus diz que eles, assim, então, foram enviados para a obra missionária, e após, então, ali diz o texto que, impondo-lhes as mãos, os despediram, para que eles começassem, então, a obra missionária. A primeira viagem está no capítulo 13 e 14, de forma mais específica para nós, e diante da realidade de vida de Barnabé e Saulo, gostaria, então, de fazer, então, a pergunta diretamente para você. Diante do chamado de Deus para Barnabé e Saulo, e se fosse você? E se o chamado para a obra missionária fosse para você? Para que você fosse de forma específica para fazer aquilo que o Senhor de fato quer. Se fosse você, vivenciar tudo isso, né? E aí você pode pensar, deixar os seus interesses pessoais, deixar a sua família, né, os familiares, deixar os seus projetos, talvez sonhos, ideais, acalentados já por tantos anos, deixar talvez até uma vida já de acomodação, né? Uma vida estruturada, talvez uma vida bem estruturada, e deixar tudo isso para realizar a obra missionária. Se fosse você, chamado pelo Espírito Santo, separado pelo Espírito Santo, convocado pelo Espírito Santo para fazer esta obra, se fosse você, o que você faria? É importante, ao ler a palavra de Deus, ao contemplar as ações dos servos do passado, ao meditar naquilo que, na verdade, eles fizeram, o quanto a igreja primitiva colocou na prática a ordem de fazer missões, e de forma muito mais específica ainda, pessoas que foram chamadas para a obra missionária. Gostaria, então, de perguntar, se fosse você, o que você faria? Então, reflita, pense, então, avalie até que ponto você está pronto para obedecer ao chamado do Senhor,
Até que ponto você está pronto para renunciar às suas próprias questões e àquilo que lhe interessa diretamente? Até que ponto você está pronto para submeter-se à orientação do Espírito Santo de Deus? Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos então orar? Senhor Deus, Pai bendito, nós lemos a Tua palavra e assim como lá no passado, Barnabé e Saulo foram separados para uma obra grandiosa, maravilhosa, extraordinária. E eles, em submissão, eles se colocaram à disposição e eles realizaram, Deus, a Tua obra. Deus, nós somos gratos porque pessoas também ao longo da história da igreja, ao longo dos séculos, se colocaram à disposição. E obrigado porque pessoas também vieram aqui ao nosso Brasil para proclamar esta mensagem salvadora. E ela chegou à nossa casa, à nossa vida, e fomos alcançados pela salvação. E agora, Deus, temos a oportunidade de alcançar outras pessoas. Pedimos que o Senhor seja conosco, nos ajude na nossa caminhada e que tenhamos, ó Deus, a plena disponibilidade para ser usado pelo Senhor, aonde for, da maneira que for, do jeito que o Senhor quiser. Pedimos e oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço.